Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Angélica. Eu sou o Hamilton. Hoje a gente está aqui com um convidado especial, um professor de peso aqui, Vixe. Leandrinho Leal, e vai participar aqui com a gente das sinapses. Então, associando aí, Angélica, as sinapses, né? São as conexões que a gente faz aí, as trocas, né, no cérebro, né? Então, o que a gente pretende aqui é fazer novas conexões, ter oportunidade de interagir com diversas áreas e explorar aí as habilidades aí do nosso convidado de hoje. Então, para começar, Leandrinho, a gente queria saber um pouquinho sobre a sua trajetória, como que você começou a sua carreira, qual a sua formação, com o que você trabalha, porque a gente nem apresentou. Ah, é verdade. Pessoal, primeiro, obrigado pelo convite, obrigado a todos que estão aqui. Obrigado, Rai, pela paciência aí, tá no backstage aí pra gente, tudo bom? A minha carreira foi meio aleatório. Eu comecei como professor, foi uma mosquinha que mordeu. Eu fazia a graduação de engenharia, parei por motivos, né, particulares, e eu falei assim, não, vou continuar na área de exatas, vou fazer física. E eu aloprava todo mundo que tava falando que ia dar aula. Eu falei, o quê? Vocês vão pegar aqueles capirotinhos, aqueles negocinhos, não, isso aí não é vida, não. E eu fui fazer o estágio obrigatório. Quando eu fui fazer o estágio, falou, ferrou. Gostou É isso da aqui, área. saí de uma empresa pequenininha de 60 mil funcionários, líder no mercado de transporte vertical, e fui começar a dar aula. Prestei um concurso também, de maneira aleatória. Eu lembro que o concurso tinha 2 etapas, manhã e tarde. Eu nem queria à tarde, porque eu almocei tão bem no almoço ali, que eu fiquei numa grama que nem queria ir. Foi uma colega de faculdade que falou, não, vamos. E aí cá estou, comecei e hoje estou aqui, já faz alguns... Nossa, nem vou falar os anos, senão o pessoal vai achar que eu sou velho, mas faz alguns bons anos que comecei a trabalhar aí como professor, como lecionando. Professor de física. Professor de física, vou fazer física. Entendeu? É a matéria que os alunos mais têm medo, né? Nada, Física, que matemática. isso. O pessoal tem medo de língua portuguesa. Entendeu? Aquele negócio de acento vai, acento vem, pergunta pro verbo. Tá louco? Vou perguntar pro verbo, eu sempre perguntei a vida inteira, ele nunca respondeu, parecia mudinho, rapaz. Física tá fácil. E aí, Lê, a gente queria saber qual que é a importância de buscar constantemente referências novas na área da educação, de se manter constantemente atualizado. Como que você enxerga? Eu imagino que seja mais ou menos como em outras áreas, né? Na educação, comecei a buscar referências no início da carreira, porque eu falo brincando que professor de física é uma estrelinha isolada, às vezes, numa instituição, que dificilmente tem outro professor de física para ele bater papo. Então, professores de matemática, às vezes tem linguagens, tem outros, mas física não. Então, eu comecei no Instituto de Física, lá tinha cursos de verão. E eu comecei lá utilizando, tive uma grande referência nesse momento, teve minhas referências na graduação, mas lá teve um professor chamado Cláudio Furukawa, e ele era um professor que sempre trazia coisas novas. Mas eu estou falando aqui, pessoal, de uma época que o YouTube não era do Google. Nossa. O Google comprou o YouTube, eu lembro que até perguntaram para o CEO, e aí, o que você vai fazer com isso? Eu não sei, vou ganhar dinheiro. Então, não tínhamos hoje essas plataformas, né? E isso era interessante, porque trazia o novo para você, te refrescava, mesmo no começo da carreira, isso é legal para te dar segurança na transmissão de conhecimento e tudo mais. E, nossa, não sei vocês aí, mas mudou demais o tipo de referencial, né? As redes sociais, que época era qual que era a rede social na época? Orkut? Isso, Orkut. Nossa, Orkut, MSN. MSN? Qual que era o MSN? Era aquele Vocês são da internet de escada, aquela que fazia barulho também, né? É Fazia verdade. barulho. Esperava Tinha o depois ICQ. Depois da esperava meia-noite, da hein? meia-noite pra Ah, o entrar. sinal do pobre tá aí, ó. O sinal do pobre apareceu agora. Depois da meia-noite, vai castar o pulso. O pulso. Vai falar pra molecada que é um pulso. Isso aí não existe, E pra né? carregar vídeo? O quê? Quanto tempo pra Não, você tá sendo baixar uma sofisticado. música? Aí Não, quer falar. Lembra ainda Napster. lembra do disquete. Napster. Não, Disquete. disquete. Isso. Ó. Quem sabe o que é disquete? Não, não sabe. Você entra no Word e tem lá um desenho que o pessoal clica pra Pessoal, salvar. esse dia eu comprei aquilo é um pendrive disquete. de 2 TB. Eu falei, gente do céu. Nossa. Antigamente você não tinha nem HD. O primeiro computador que eu comprei era 6 GB. Eu achei que o negócio era monstruoso, né? E por que a gente está citando isso? Porque é uma revolução, né? Você não tem o mesmo monitor não, o mesmo televisor de 2008 na sua casa. Não. Não tem. E a busca por referências foi isso, né? Então a gente começou ali com as referências locais, depois vem a internet, nos dá um respaldo muito grande. Alguns locais vocês vão morrer de rir, que eu fui buscar na Coreia, Nossa. que eu usava muito Mozilla, né? Uhum. Tinha lá traduzir página, rapaz, isso aí foi libertador. Eu fui buscar sites da Coreia do Sul, que são referência, né? Diretorias de ensino, mas não é esse nome, dos Estados Unidos. Eu acabei trombando também com um site indiano chamado Toy Trash. Esse site ajudou demais a formular aulas
diferentes, aulas experimentais, porque é material de baixo custo que ele coloca no site e, puxa, dá para você experimentar, porque aí uma coisa eu falo, né? O professor de física tem que experimentar, tem que tentar. E se errou, faz de novo, vai. Não tem outro jeito. A gente estava até comentando que antigamente a gente é da época ainda de biblioteca, que a gente precisava de alguma informação, ia na biblioteca pegar livro e tudo mais. E hoje em dia, talvez o pessoal não dá o valor que as coisas têm, né? Hoje em dia, enquanto a gente pegava um livro de um autor importante, a gente tinha que descobrir quais eram autores relevantes para usar como referência. Hoje em dia, esses mesmos autores, você tem acesso à aula deles no YouTube, a grande maioria, né? A gente estava assistindo até esses dias, né? Tem um professor, um jurista muito relevante, né? Que é o Venosa, na área do direito, né? Poxa, muitas pessoas estudaram na faculdade com o livro dele. E hoje você tem aulas direto com ele pelo YouTube. Então você tem acesso a uma informação hoje em dia de qualidade direto da fonte. Então basta você ter um pouquinho de curiosidade, de pesquisar, e você consegue ter o conteúdo direto de pessoas extremamente conceituadas, né? Um conteúdo super confiável para utilizar, né? Coisa que antigamente a gente ficava caçando. Então eu vejo hoje uma economia de tempo. Se você direcionar, você tem uma economia de tempo hoje absurda. Tirando ainda, né, que hoje é possível você comprar cursos, né? A gente fala comprar curso, na verdade você não está comprando curso, né? Você está comprando conhecimento, né? Então tem pessoas, professores extremamente com uma altíssima experiência, que ele te vende aquela experiência dele. Então, um professor que tem 20, 25, 30 anos de experiência, ele te dá mastigadinho, ó, você não precisa passar por tudo isso. Eu já testei, isso aqui funciona, isso não funciona. Usa assim, assim, assim. Então hoje a gente vê uma possibilidade grande de ter acesso a essa informação que não tinha antigamente. Com certeza. Isso aí eu concordo com você, viu, doutor, né? Tem que falar doutor, né? Concordo com você em gênero e número e grau. Isso aí você tá, como é que fala? Certíssimo. E acho que em todas as áreas, né? Todas as áreas houve uma evolução tecnológica. Não sei se vocês lembram do KD. Não, o KD ele é o precursor aqui no Brasil, né? Depois o Google vem e compra o KD. Até mesmo o Google, como pesquisar, ajudou muito. Porque você pode, com mais, né, aquelas pesquisas avançadas dele, hoje com as inteligências artificiais, né? Que ajudam muito. O pessoal vê com uma negatividade. Não, pessoal, são ferramentas. São ferramentas. O avião usa tanto para bombardear como levar pessoas, mercadorias de um lugar para o outro. Então, eu uso o que você faz, né, da ferramenta. Mas é verdade, a evolução para buscar informação hoje é muito, muito mais clara. Eu lembro quando eu estava na graduação, não sei se o pessoal conhece a análise dimensional, né? É uma técnica que você utiliza para prever fórmulas, alguns eventos, e eu precisava de consultar um livro. Eu tive que requerer o livro da minha universidade para mandar para a universidade UFRJ, se não estiver enganado, para eles fazerem 10 cópias cópia de 10 páginas, para depois mandar para a faculdade, para depois eu poder ler como é que fala? O livro, porque só tinha 3 livros desse autor no Brasil. Nossa. Entendeu? E uma delas hoje é bem mais fácil, né? Um livro dele está escaneado em uma biblioteca mesmo para você poder acessar. O conhecimento está muito mais difundido, né? Sim, então, tanto bom como mal, né? Exatamente. Hoje é mais filtragem, que hoje o professor tem que ser curador. Isso é mais difícil, né? Você ter o filtro necessário para ver quais são as informações corretas, porque também tem muita coisa errada pela internet, né? E para o aluno acho que é mais difícil ainda poder escolher. Aí quando a gente trata de exatas, né? Eu dando aula de matemática, você como professor de física, tem aquela dificuldade normal, eu digo que alguns amam e alguns odeiam, né? Normalmente é 880. E na matemática é muito comum aquela pergunta, né? Para quê? Para que eu vou estudar isso? Onde que eu vou usar, né? Bhaskara e tudo mais, né? Na física, ela ainda é um pouco mais concreto, né? A gente tem aplicações ali mais específicas, né? Inclusive, assim, a física, talvez você pode explicar até melhor sobre isso, né? A física, ela é dividida entre a física teórica ali e a física prática. A física teórica estuda ali os fenômenos sem pensar necessariamente na aplicação. E depois vem a parte prática ou até a engenharia e aplica, né, essas descobertas científicas de uma maneira mais específica, aí, de uma maneira mais útil, né, de uma utilidade prática. Como que você enxerga isso? Né? Tem alguma coisa
prática que você traz da física, que a princípio parece teórico, mas depois descobriu-se uma aplicação, ou como que os alunos se desenvolvem com essas habilidades que você aprende em física? E qual a importância da matemática para quem estuda física? Puta merda, tudo Quanta isso coisa, pergunta, não, só, viu? Os caras tá querendo, não, isso aí... Pra Acabou o testar sua podcast, memória, só hein? pra testar a memória. Então, vamos lá. Primeira pergunta, se eu não estiver enganado, viu? Não estiver enganado, é aquilo lá que você acabou de colocar, o que tem na prática, ou na teoria que vai pra prática. Eu só esqueci o ano. O formato de música, de MP3, que a gente usa até hoje, ela foi criada na década de 80. Nossa. Foi criada para ser um arquivo leve. Olha só como ela foi difundida 10 anos depois, no final da década de 90 para o ano 2000, para transportar música de um lado para o outro. Então, isso que você acabou de falar é brilhante, porque às vezes a pessoa está estudando algo e nem sempre ela enxerga aquilo, o que vai dar. Eu vou dar um exemplo, o celular, né? Não sei se vocês sabem, o celular foi feito para ficar dentro de um carro. Era simplesmente o celular para ficar dentro de um carro. O problema do celular era o quê? Já tinha ideia do celular desde a Segunda Guerra Mundial, que é o telefone transportado. Tanto que você vai ver filmes, o cara carregando uma mochila. São as baterias. E você vê, o cara que criou o celular, ele nunca pensou que ele ia chegar a ser hoje. Ó, que tá aí na mesa de vocês, está no meu bolso, tá aqui com a galera toda aqui. Então, quem cria nem sempre sabe o que o filho vai fazer no final. Que nem filho. Que nem filho. Você viu lá, trocou uma fralda, duas, vai alimentando. Você não sabe o que ele vai aprontar. Então, esse conhecimento, sim, pode trazer, como é que fala? Várias... o conhecimento teórico pode se desdobrar na prática em várias coisas. Então, vamos pegar um exemplo aqui, eletricidade. Você pensou só em ligar a lâmpada, é isso que se precisava. Ligar a lâmpada, né? Até esse dia eu estava vendo uma série da Rainha Vitória, como foi revolucionário o lampião a gás. Revolucionário o lampião a gás. Você vê, tem toda uma eletricidade envolvida. Depois, com isso, você acaba colocando circuitos eletrônicos e vai vindo até hoje esse circuito de transmissão de dados, tudo mais. Então, é possível sim. E contextualizar isso, sabe, doutor, é muito importante. Porque aí você consegue enxergar, então é para isso. Mas eu não vou ser engenheiro. Por que eu preciso saber isso? Para quando tiver uma situação extrema, como foi uma pandemia, não vir informações erradas e você cair feito como é que fala? Um patinho, né? E outra coisa que você falou, que foram várias perguntas, né? O papel da matemática, né? Isso. Cara, nós escrevemos a natureza por meio de equações. Ponto final. Entendeu? A gente consegue descrever fenômenos, descrever processos por meio de, como é que fala? Raciocínio lógico, algoritmos e a matemática. Tá? Então, a matemática é a única linguagem universal que tem nesse planeta. Eu falo brincando que a criança aprende a contar antes de falar. Não é possível. Desculpa, pessoal, que eu acabei abusando demais ontem. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Aí não me recuperei totalmente. Mas, um exemplo, tira um objeto de uma criança. Coloca duas mamadeiras, tira uma. Ela já sabe contar, foi subtraído. É verdade. E só ela não sabe verbalizar. Você pegou minha mamadeira. Já foi subtraído. Então, sim, doutor, matemática é uma linguagem universal. E para que serve o Bhaskara? Para muita coisa. Primeiro para a prova, segundo para um vestibular, e depois para você ver tendências, né? Aí vamos para gráfico, talvez um assunto que a gente pode até... Deixa eu ver se dá tempo aí. Rapaz, já passou isso aí, tudo aí. Vai dar tempo da gente desenvolver. Dá. Agora, quando você fala, só para encaixar, né? Você falou da eletricidade, né? Então, a princípio, a gente tem a eletricidade para fazer funcionar diversos equipamentos, enfim. E depois, uma outra utilização da eletricidade para transmitir informação. Sim. Né? Aí você para pensar como que... Uma coisa que eu pensava, né? Eu tô lá no computador, aí eu mando imprimir. Aí do computador para a impressora, você é a cabo, né? Tem um cabo que passa eletricidade e de alguma forma aquela informação que está no computador vai passar por meio da eletricidade para a impressora, que vai fazer a impressão exatamente como está no computador, né? E aí entra uma outra aplicação da eletricidade, que é a transmissão de informação através do sistema binário, né? De impulsos 1 e 0. Então é uma outra utilização, né, da eletricidade para a transmissão de informação. Depois a gente pode ter uma substituição da eletricidade por fibra ótica. Muita gente pergunta, mas como que a fibra ótica transmite informação? Ela transmite informação através de impulsos, né? E detalhe, ida e volta ao mesmo tempo. Porque isso que torna a internet, desculpa até te interromper, de cabo de fibra, cabo de fibra ótica mais rápido. Que ela transmite
dados ao mesmo tempo indo e voltando, espetacular. Uhum. Então são aplicações que é descoberto depois, né? Hoje em dia a gente já tem estudo do computador quântico, né? Que se a gente for pensar, tem aquela questão do spin, né? Sim, rotacional. Que se você gira, né? Muda o spin, ele muda do outro ao mesmo tempo, né? E aí você tem a troca de informação, né? De 1 e 0 através de um sistema quântico, né? Que é um dos computadores atualmente em desenvolvimento aí de altíssima velocidade, né? Então, essas ferramentas são utilizadas aí. Eu falo para os alunos que, além da prova, né, que você falou, o raciocínio que você desenvolve, né, a busca de padrões que a gente tem na ciência, na natureza, para prever fenômenos ou realizar determinadas tarefas, né? Então, o desenvolvimento cerebral que tem por trás da resolução de problemas é uma coisa assim poderosíssima, né? Então, quando você pega um problema de física, eu tenho esse problema, quero descobrir isso, quais são as ferramentas, como que eu articulo para chegar até lá. Muitas vezes a gente tem que passar por várias ferramentas matemáticas até chegar no resultado, né? Então, o desenvolvimento, as conexões cerebrais que a gente faz são muito interessantes. Cada vez que a gente aprende uma coisa nova, a gente usa a capacidade do nosso cérebro de se adaptar, de se adequar, que a gente chama de neuroplasticidade. Então, quem está assistindo esse podcast, por exemplo, se a gente tivesse a possibilidade de fazer uma foto de todas as vias metabólicas neuronais dessa pessoa antes do podcast e depois, com certeza mudanças significativas seriam avaliadas. Por quê? Porque quando a gente aprende alguma coisa nova, a gente vai ter uma mudança na configuração dos neurônios e de toda a parte fisiológica realmente do nosso cérebro. Isso é o mais interessante. Então, a neurociência, ela ouve vocês, toda essa questão que vocês falam da matemática, da física, e a neurociência vem chancelar esses comportamentos e vem tentar explicar por que funciona dessa forma, de uma forma ou de outra. E aí, eu já aproveito para perguntar. Na física, a gente usa muita imagem. Então, tanto nas questões da resolução, gráficos, esquemas, qual é a relevância desses gráficos? Qual é a importância disso para a aprendizagem da física para o aluno? Como eu diria para os meus alunos, vamos pôr no gráfico as informações, né? Mas tem um espaço entre o pôr e o gráfico. Primeiro, a busca por padrões. Tá? Então, vou deixar uma coisa muito clara aqui. Quando você tem gráfico, você trabalha em física, mas você usa infográficos e gráficos em exatas, em humanas, tá? Por exemplo, quando você vai analisar o desempenho da sua turma em prova. Se eu colocar em gráfico quem acertou mais, acertou menos, qual é a questão que você errou mais, vem um papel das inteligências artificiais. Então essa pergunta aqui, ou eu fiz mal, ou isso aqui não foi bem trabalhado. Então o gráfico ele consegue enxergar padrões, consegue prever padrões. Então, vou dar um momento aqui, todo mundo deve lembrar, durante a pandemia, tem uma frase que me chamava sempre a atenção, do William Bonner. Não estou fazendo mexão para ele não, mas é verdade. Em busca do platô. O que era o platô? Eles estavam prevendo um gráfico onde você ia ter o quê? Um momento de estabilidade no número de casos. A gente demorou para chegar nesse platô. Demorou. Então, veja bem, durante o momento de pandemia, um momento único, ímpar da história humana, nós buscávamos gráficos para descrever, para prever. Então, por exemplo, a taxa de juros está numa descente, porque você está acompanhando. Lógico, pode ser que mude, porque aconteceu algum fenômeno, por exemplo, se você for ver juros, por exemplo, só até tirando de física, para deixar mais genérico a situação. Os juros, não, a inflação estava num patamar, começou uma tendência de queda. Teve o que agora? Problema no Rio Grande do Sul. Então, aquele problema já fez o quê? Novamente, agora uma tendência de alta. Então, você consegue prever. Existe até um ramo na física chamado econofísica, que usa ferramentas matemáticas de física para tentar prever fenômenos, prever compra de ações, tudo mais. Então, um gráfico é importante para você expor ideias, resumir ideias. Um gráfico bem feito substitui um relatório de 10 páginas fácil. Fica muito mais visível, né? E acho que no direito a gente consegue usar esse tipo de ferramenta também, né? Isso, no direito a gente usa hoje, né? Está começando a se pensar em utilização do Visual Law, que na verdade são ferramentas de design aplicadas a documentos jurídicos para facilitar o entendimento de processos, né? Então, uma coisa que a gente usa muito, que eu falo, né, que é como se eu pegasse a minha lousa e a petição fosse a minha lousa. Eu tento fazer as petições dos meus processos da forma mais didática possível. Porque quanto mais acessível for a informação que eu quero passar, maior a chance de êxito no meu processo, né? Então, hoje a gente usa muito,
né, quem utiliza essas técnicas usa muito gráfico. Por quê? O gráfico ele pode vir de uma informação escrita, de dados escritos, que eu posso transformar numa tabela. A tabela eu consigo bater o olho e já identifico. Quando eu coloco esses dados num gráfico, numa sequência, eu consigo fazer um comparativo e analisar a evolução, ou se está crescente, decrescente, enfim, a gente consegue fazer previsões muito rápidas, né? Então, a utilização dessas ferramentas no direito hoje está sendo cada vez mais implementada. E tem até uma aula que eu estava assistindo do professor Salomão, que fala de direito imobiliário, inclusive, é muito interessante. E no cartório dele, quando ele tem uma matrícula de um imóvel, uma das coisas que ele faz é colocar o desenho da planta na matrícula. Porque a matrícula é uma descrição ali por escrito, que é uma coisa. Agora, quando você olha visualmente uma imagem, às vezes você bate o olho e você já enxerga, já entende. A informação é passada de uma forma muito mais simples, rápida e direta. Matrícula é aquele papel que ele escreve, tanto de fundo, tanto de lado, Isso, recua. exatamente, é isso mesmo, né? Tem a matrícula, tem a transcrição, mas é aquele documento que mostra todo o histórico do imóvel, todos os proprietários, toda a descrição do imóvel. Então, o Visual Law, a gente utiliza essas ferramentas do design, e eu entendo que eu uso as ferramentas de sala de aula, de pedagogia, de didática, para facilitar a transmissão daquela informação e atingir o objetivo, que é passar uma explicação de um fato para o juiz, para determinar ali o que seria justo ali decidir naquela situação ou não. Então, já que há um consenso de que essas informações elas são muito mais facilmente compreendidas a partir do momento que há um gráfico, que há um desenho, que há uma tabela, por que você acha que os alunos têm tanta dificuldade na compreensão da física? Então, primeiro é um bloqueio, né? Se eu falar que aquilo é ruim, a pessoa já entra achando que aquilo é ruim. Então, eu falo brincando que eu trabalho com um produto que é mal visto, né? Então, eu tenho que tentar vender. Quando eu falo vender, que eu acredito que o professor é um vendedor, né? Ele tem que vender uma ideia ali. Então, uma das questões é o bloqueio. Você vê colegas da educação infantil, por exemplo, já não dominam a matemática, então evitam trabalhar a matemática. A formação de algum pessoal da área de exatas nesse setor não ajuda. Uhum. E aí a criança vai carregando o quê? Como é que fala? Uma situação que ela chega bloqueando. Mas física. Tanto que quando você discute as leis de Newton de uma maneira teórica, o aluno tende a ter um desempenho melhor em avaliação do que você pedir. Calcule a tração, qual que é a força do bloco, qual que é a força-peso. Tende a, como é que fala? Até um desempenho melhor. Mas esse bloqueio é muito, muito forte, né? Muito. Eu acho que isso aqui não é só no Brasil, tá? Acho que a área de exatas no mundo, ela está sofrendo muito, muito com isso. Entendeu? E, Leandro, a gente acompanha o seu trabalho, a gente é amigo há muito tempo e a gente conhece o seu perfil dando aula, né? Ixi, nem fala um negócio desse, não. Vai cortar e tudo, meu Deus do céu. Para quem não te conhece, quais são as ferramentas metodológicas que você usa para garantir, então, que esse aluno que já tem um bloqueio, ele tem um pouco menos, que você consiga atrair realmente a atenção dele, que você quebre a expectativa para que ele tenha realmente uma aprendizagem efetiva? Caramba. Vocês falaram que é só perguntar uns 2 negocinhos aí, não foi isso tudo, não. Bem, primeiro, eu tenho que chegar com um copo meio vazio. Como assim meio vazio? Eu tenho que saber que aquele cara teve uma experiência anterior. Ele não chegou com uma folha em branco para mim. É diferente de algumas etapas. Não, chegou ou com seu bloqueio, com as suas ideias, chegou assistindo Os Vingadores, chegou ouvindo de Portais, isso e aquilo. Então ele tem um momento. Então, em algum momento eu vou tratar desses assuntos, por mais absurdo que possa parecer. Outra, a troca. E aí eu uso algumas metodologias ativas, que a neurociência ajudou muito elas serem efetivadas hoje em sala de aula. Não que esses processos não existiam antes, mas a neurociência, você usou até a chancelar, né? Chancelar essas atividades. Então, uma delas é aquele lá, o contador de história, né? História, o que é meu tempo? Storytelling. Storytelling. Isso aí é Rapaz, aí você vai pegando os causos da sua vida, vai transformando em aula. E é impressionante e chega a ser emocionante. Às vezes você já testemunhou, vocês dois já testemunharam. Alunos me pararam para contar aqueles casos. Professor, vou falar aqui só um pedacinho, né? Que eu falo que eu uso o salto alto numa sala de aula, ou numa dessas aulas, quem tem no avião. Os alunos lembram perfeitamente. Porque aquilo lá causou impacto. Causou, né? Ele fez uma sinapsezinha
causou emoção. E é engraçado que quando você vai usando essa técnica, eu odeio que batam na porta nesse momento. Porque o pessoal tá assim, ó. E é uma forma, pessoal, usada há 2.000 anos atrás. Se você for ver, é uma parábola. Por exemplo, isso aí cativa o aluno, né? Outra coisa, sempre contextualizar. Sempre, sempre, sempre. Tá? Contextualizar é importante. Então, falei das leis de Newton. Vamos falar cinemática. Pô, alguns mantenedores apoiam nossas propostas. Alguns coçam a cabeça e falam, você é maluco. Entendeu? Eu falei, não, eu sou gordo, maluco não. Então, por exemplo, ir num kart, como já fizemos, para você estudar física. Tinha uma época que eu mantinha um site, isso é segredo, vocês não sabem, um site chamado Física no Trânsito. Eu acho super importante. Então, eu contextualizo que tem uma seguradora que não faz mais seguro comigo, tá? Eu dei 3 percas totais e 2 numa sequência de 10 dias uma da outra. Nossa. E eu conto essa história. E aí eu conto essa história, como é que eu cativo o aluno? Contando essa história, não eu como sendo o supremo ser de toda a razão. Muito pelo contrário, falando as besteiras que eu fiz para destruir 2 carros em 10 dias. Sim. E aí você coloca a física no trânsito, num kart. Você fala que morre 50 mil pessoas no trânsito no país por ano, em média. E você já vai... Então, de repente, o cara começa a ver, puxa, então é isso. Como é que funciona o radar? Aí já começa. E, puxa, então, você consegue prever, então, a sua viagem. Então você foi daqui para Minas Gerais, ou Belo Horizonte, em 4 horas. Caramba, em 4 horas, 600 quilômetros, você foi bem rápido. Então, você vai usando isso. Então, contextualizar algumas repetições. Então, lista de exercícios de apoio é legal para repetição. Não é à toa que o Kumon faz sucesso. Sim. Não é à toa. Você pode ser contra o Kumon ou não. Você pode ser no teu perfil de usar o Kumon. Mas ele tem seu... Funciona. Então, isso... Outra coisa que eu gosto de usar... começar a aula com uma situação, um problema. Então, por exemplo, eu falo... eu fui cozinhar, esqueci uma colher na panela. Quando eu encostei, por que eu queimei a mão? Você é burro, porque esquentou. Então, vamos lá. Porque a neve está lá em cima da montanha, que está mais perto do sol do que está a nível do mar. É uma questão problema. Então, eu também uso isso tudo para provocar, para tentar criar... Como é que fala? Cadê? Sinapses novas. E tentar cativar o aluno, mas sempre tentando caminhar com uma teoria contextualizada com cálculo, né? E isso não tem como você escapar. Nesse caso você usa vários gatilhos da própria neurociência, então a quebra da Pai, expectativa... não sei se esses nomes gatilhos não, me complementem, né? A quebra da expectativa, algo de causar estranheza. Leandro, conta, por exemplo, de vezes que você entra em sala de aula com quebra de expectativa fantasiado. Então, rapaz, olha, uma coisa que eu aprendi, isso eu aprendi com uma pessoa que eu vou citar agora, um gerente da multinacional. Ele fala que a gente pode aprender com todos. E vocês vão dar risada. Eu não tinha meus sobrinhos, então eu estava acompanhando uma pessoa, um contatinho com os sobrinhos. Ela colocou a pessoa lá e eu vi um jovem de 19 anos dominando uma sala de quase 30 alunos, fazendo uma oficina. 30 alunos, que deviam ter 5 anos, numa calma. Numa calma. Eu falei, como é que esse cara faz isso? Não, porque é muito criança que não se conhece. Cara. Não, ele tirava as criancinhas, mudava e ia. Sem aumentar a voz, sem nada. Você vai entender onde eu quero chegar. Conversei com ele. Ele falou, você não viu a minha roupa? Ele estava com a camiseta do Homem de Ferro. Perfeita. Ele falou, eu não conheço as crianças, eu tenho que criar laço. O Hamilton já testemunhou da aula para 100 pessoas que eu não conhecia ninguém. E de repente as 100 pessoas estão aí, você tem que criar um laço. Então, por exemplo, eu criei um personagem, né, para dar aula para as crianças de astronomia. É meio vergonhoso que eu vou falar o Thor. Mas vai falar por que escolheu o Thor? Porque uma vez uma aluna viu o último Thor, os Vingadores, falou, professor, eu assisti os Vingadores 3, o último, a Ultimate, né? Vi lá, eu vi o Thor e lembrei de você. Rapaz, fiquei grandão, né? Viu o Thor, lembrou de mim. Finalmente reconheceram o meu valor. Depois foi assistir o filme, né? E eu peguei esse personagem. Esse personagem ajudou muito a trabalhar com astronomia com crianças até o 5º ano. Porque as crianças ficam loucas. Não, mas você é o Thor da Shopee. E daí? Eu sou o Thor. Aí você compra lá um martelo de plástico aí de R$2, como diriam alguns aí, né? E vai. E a criança vai entrando em encantamento. Até uma coisa que eu vou me emocionar, não sei se cheguei a dividir com vocês. Estava em Santo André, aquela avenida chamada Dom Pedro, né? E parei num posto de gasolina. De repente eu vi alguém gritar, tio Thor, tio Thor. Eu olhei para um lado, olhei para o outro. Pensei, se eu não tô vendo, não existe. Não é comigo isso daí. Não é comigo. E tô lá, de repente, cutucaram meu ombro. Você é o Thor? Virei uma mulher, né, na nossa idade.
E eu fiquei assim, o que eu respondo para uma mulher de 40 anos se eu sou autor? Não, não, porque minha filha quer tirar uma foto com você. Nós estávamos em outra cidade que eu não leciono. A criança me viu no posto de gasolina e tirou para tirar foto. Então, assim, é impactante isso. Impactante. Você entra, as crianças entram na sua vibe. Então, a gente faz lançamento de foguetes para a OBMAP. OBMAP não, é o Mobfob. E elas fazem um foguete, querem tirar foto. Tem criança que chora se você não conseguir tirar a fotinho do lado dela. Mas isso tudo é para criar o quê? Um laço, uma expectativa. Porque você só aprende se você tem um laço com alguém. Ou por respeito, ou por admiração, ou até mesmo, como é que fala? Por carinho. Às vezes eu recebo provas assim, professor, eu adoro você, mas sua matéria é de matar. Você escuta isso também. Escuta, essa é a grande questão, né? A gente até fala dos neurônios espelho. Se você entra numa sala de aula emborrado, é natural que a grande maioria dos seus alunos responda da mesma maneira com semblante emborrado. E se você entra na sala de aula feliz, alegre, brincando, automaticamente a grande maioria desses alunos vai responder na mesma vibe. Né? E isso facilita, mesmo porque se você tiver empatia, se você fizer essa conexão com o seu aluno, você já quebrou uma grande barreira, que é a barreira da falta de atenção. A gente já discutiu isso tantas vezes, né? Então, acho que o grande desafio para todo professor hoje em dia é conseguir garantir a atenção desses alunos. E se você tem artifícios que fazem com que ele pare de mexer no celular, preste atenção. Poxa vida, uma fantasia? Houve uma quebra de expectativa. O que mais que ele tem para me dizer? E a partir do momento que você mostra o quanto você gosta da disciplina que você leciona, fica mais fácil de encantar o aluno. Porque, como você disse lá no começo, a gente tem que vender para o aluno uma coisa que ele não quer, que é a nossa disciplina. A gente tem que brigar com todos os outros distratores que ele tem ao redor. A adolescência acontecendo, a vida acontecendo, o celular, as histórias que ele quer contar, ele quer conversar, é a música tocando. Então, poxa, como eu faço para esse adolescente parar o que ele está fazendo e prestar atenção em mim? Então, primeiro eu tenho que acreditar que a matéria que eu dou é a mais legal de todas. E você claramente é apaixonado pela física. Ah, não, prefiro pinga, queijo, mas a física tá aí também no top 5. Tá no top 5. Tá no top 5, com certeza. E aí, eu acho que uma das coisas legais que eu já vi você fazer são os experimentos. Rapaz, vocês vão fazer isso mesmo comigo. Eu acho que você podia mostrar pra gente algum experimento, alguma coisa que você Ó, faz. vocês têm certeza? A moça ali ficou em desespero quando a gente já É só não já pôr fogo em colocou. tudo, né? Eu acho que funciona bem. Você sabe que aconteceu uma vez numa escola em São Bernardo que tinha que fazer um experimento com álcool, né? E faltou álcool. Nós tínhamos um estagiário chamado Michel. Michel, busca o álcool. Era só ele buscar o álcool. Ele ficou com preguiça e foi num posto de gasolina. Ele comprou etanol, falou que era álcool. Na hora que a gente foi fazer aquele experimento de colocar o álcool naquele galão de água, subiu, queimou assim, né? O teto, assim. Foi difícil. O mantenedor ficou... Falou, só não vou te mandar embora, porque eu te mandar embora 10 vezes, não pago o prejuízo que eu dei com o teto. Eu vou tentar fazer aqui. Estou preocupado com a nossa colega aí, a Rayane. A Rai, porque eu já errei o nome dela algumas vezes. Se ela vai ficar preocupada. Então, pessoal, se o podcast cair, a culpa não é minha, tá? Peraí. Então, vamos aqui. A ideia é sempre buscar material de fácil acesso, tá? Então, eu falo brincando. Opa, não sei se eu falei longe do microfone. A ideia é buscar material de fácil acesso. Isso aqui, pessoal, é uma caixa blindada que eu achei numa caçamba. Isso é um bico de um fogão. Acabou. A gente vai fazer aqui, podemos fazer experimentos de elétrica. Custo disso aqui, pessoal, era um bico de um fogão quebrado. Isso aqui estava uma caçamba, porque faltou um parafuso. O cara não pode usar isso, né, por causa da blindagem. Jogou fora, tá? E equipamentos altamente complexos. Espera um pouquinho. Tá aparecendo aí na filmagem aí, os trem? Tirar o copo. O copo não pode não. Tem um mexendo no copo. Aí você quebra nós aqui. Que é a última etapa, né? Negócio. Né? Assim, o pessoal não... Peraí, tinha uma lâmpada em algum lugar aqui. Peraí. Eu trouxe uma assistente de palco, mas ela já se perdeu no celular ali. Não adianta nada. Cadê? Opa. É terrível. Ó. Vou dar aqui um exemplo. Eu já fiz isso dezenas de vezes. É um material que auto se paga, porque é um disjuntor velho. Pessoal, nada demais. Coloquei nessa madeirinha porque eu quis. Quer que a gente apague a luz? Peraí, ainda não. Calma, ainda não.
Ainda não, peraí, o pessoal tá com medo já, pessoal. Já chamou lá o bobeiro, né? Tem um cara com extintor, galera. É que vocês não podem ver. Algum desses experimentos, você acredita que o TikTok quase baniu? É mesmo? É, porque a gente saiu queimando bombril assim. Aí eu já tinha, naquela mesma semana, tinha colocado um negócio de eu comendo costela. Aí eles falaram por fato, como é que eles escreveram lá? Atitudes que causam ferimentos em corpos e distúrbios alimentares, iam bloquear minha conta. Eu tive que parar de publicar um bom tempo. Eu quase fui bloqueado. Aqui é um disjuntor. Como a gente tá vendo aqui direitinho. Eu vou mostrar que ele tá ligado, porque eu vou colocar uma lâmpada. Pessoal, uma lâmpada incandescente. Vende-se ainda, mas abaixo de 40 watts, ó, disjuntorzinho. Opa! Não ligou por quê? Será que falhou aqui? Ou a lâmpada não tá... Na tomada, tá ligado? Deixa eu ver. Ah, tem um filhote de... Passa aqui pro Hamilton aqui, ó. Tem um filhote de lâmpada. Mas aqui eu acho que o pessoal enganou a gente. Funcionou. Vamos lá. Tá vendo? Isso aí acontece na aula e é verdade. O aluno tem que ver que nada é, como é que fala? É perfeitinho. Sim, às vezes... Ó, Aí, só para agora mostrar foi. que, como é que fala? Que tá funcionando, né? Uhum. Então, por exemplo, ó, você começa a falar do curto-circuito, entendeu? Pera aí que tem o pessoal ali atrás falando para tirar a caneca da frente aqui, ó. Mas, e aí, agora ficou bom? Agora ficou, ó. Aqui um disjuntorzinho e tudo mais, com 2 garrinhas. Galera, o custo disso aqui é baixíssimo. Aqui você pode falar de, como é que fala? Como alimentar um circuito, que o circuito sempre é alimentado por 2 polos. Então tem uma lâmpadazinha aqui, por exemplo, como essa, só para vocês terem ideia. Não sei se vocês sabem, essa lâmpada aqui eu poderia simplesmente ligar nesses 2 pontos aqui, ó, esse e esse. E ela iria funcionar normalmente. Você começa a falar de interruptor, interruptor serve para interromper. E aí você começa a falar de descarga elétrica, choque. E aí você fala até de arco voltaico, simplesmente com esse experimento. Aqui a gente pode fazer o que? A brincadeira, né? Fazer aqui para fechar. Não sei se você já viu, Angélica. Você é corajosa, Angélica? Não, eu sou medrosa. O Hamilton que é corajoso. Ah, Milton, então... Eu não. Ah, mas o pessoal... Esse aqui é... Pessoal, a Rai vai aqui. Raiane Ó, corajosa. e não sei se vai aqui. Pessoal, não estaríamos sem... Dá um alô para todo mundo. Mostra você não? Aê, agora sim. Vai que cai um corpo aqui, né? Tem que... Só do encosto. Você vai nos só dois. encostar um no outro aí, tá? Não tem problema, vai acontecer nada, eu acho. Ó, Ai. isso. Beleza. Pessoal, aqui ela fechou aqui um curto-circuito e você discute. Você faz um, como é que fala? Você faz um choque coletivo com a galera. Você fala, puxa, por que você pede 10 alunos? Porque vai dividir a atenção, tudo mais. E você usa até mecanismos como esse aqui, que é o quê? Ligar um bico de fogão. Tá brincando, né? Liga, oxi. Liga fácil. E nós estamos falando aqui, galera, eu acho que eu não gastei R$30 na época para fazer isso. Uhum. Toquinho de madeira que tinha em casa. Disjuntor, acho que foi. Esse aqui eu comprei. Lâmpadazinha. Só comprar uma lojinha de R$1,99. Sim. Entendeu? Nem sei mais se tem loja de R$1,99. Ó. Acho que não tá aqui. O nosso amigo aqui que não tá querendo ajudar. Ó. Espera aqui um pouquinho. Deixa eu só mudar. A gambiarra. Não é gambiarra, é arranjo técnico emergencial. Gambiarra mudou de nome. Ó. Aqui, ó. Ele não tá... Nossa amiga aqui não tá querendo ligar. Será que experimenta aqui? O que nós vamos colocar aqui? Esse biquinho mostra até uma... Como é que fala? Um plasma, né? Como é que fala? Dá pra fazer uma bolinha de plasma. Só ver aqui. Deixa eu ver, tá aqui certinho. Ah, pessoal, mas não vai mesmo, ó. Ah, quebrou o fio. O fio aqui rompeu, acho que na hora que a gente veio transportar. Tá explicado. Coisas que acontecem na sala de aula, O quê? né? Mas não, isso é fato. Coisas que acontecem na sala de aula. Vamos ver se dá certo agora. Essa é a previsão da aula, ó. Não sei se dá pra apagar aqui, ó. Aí não sei como é que fica a câmera. Apaga a luz aí, pessoal do estúdio. Daí que ela vai apagar. Corajoso, hein? Corajoso. Ó. Ó, tá aparecendo aí, ó. Ó.
Olha que Ó. legal. Pô, aí você fala, o que é isso aqui, ó? Ionização de partículas. Ó, aqui o arco voltaico sendo formado aqui, ó. Sim. Ó. Calma, Rai, não vai cair não. Ó lá, ó. Tô falando, meu pessoal aqui é top demais. Olha que legal. É igualzinho aquelas esferas que vende, né? Exatamente, é isso mesmo a ideia. Deu certo aí, Rai? Nossa, o aluno Que vendo fica isso, muito legal, né? adora, né? E detalhe, uma lâmpada queimada, tá? Ah, é? É verdade, a gente A lâmpada tá tentou, queimada. não conseguiu ligar. Pode acender, vou aqui desligar, tá? Professor, posso fazer isso no bico do fogão de casa? Pode. Você vai ficar segurando, se você chegar com uma lâmpada, você forma uma lâmpada de plasma. Aí você vai discutir a ionização, o gás inerte. Você tem aqui você conteúdo para 2, 3 aulas experimentais. Detalhe, com baixíssimo, como é que fala? Custo, Sim. tudo mais. E você viu o que interessante? A gente testou na hora e falhou. E a gente não desistiu. Opa, peraí, sempre funcionou? Opa, o que está acontecendo? O que a gente vai checar primeiro? A alimentação. Opa, Sim. a alimentação não está funcionando? Então, vamos olhar. Isso aí faz o quê? É a tal da sinapse que você comenta. É a tentativa e erro. Hoje eu falo brincando, prototipar, que é da metodologia ativa. Prototipar o que é? Tentar várias vezes, errar, recomeça com mais sabedoria. E assim vai. E isso fica até pra vida, né? Do aluno aprender que, poxa vida, a gente não vai conseguir, às vezes, na primeira e não desistir. Não, você falou do disjuntor, eu lembrei de uma foto que eu vi esses dias, né? O disjuntor tava caindo, a pessoa usava lá o disjuntor, tava caindo e foi lá e prendeu, furou o negócio lá e prendeu o botãozinho pra cima pra não cair mais. Aí não cai mesmo, né? Queima tudo. Fala, pega aquela aguinha lá pra nós aí, senão vai falhar aqui a coisa. Passa aí o copinho lá. Pessoal ali, pode falar. Ou então fala assim, ó, esse disjuntor aí é de 30. Espera, tem que falar no microfone. Esse disjuntor de 30 aí tá caindo. Bota de 40, 50. Bota de 40 que para de cair. Para mesmo. E o Pega fogo em tudo e O para. problema continua. Mas aí, olha que interessante. O assunto que mais cai de energia elétrica, ou que mais cai de eletricidade no Enem, é energia elétrica. E muito é dimensionar o quê? A corrente elétrica. O cara entende que ele não pode fazer, você acabou de falar. Se o circuito pede 20, eu coloco 40, quer dizer que a sobrecarga irá ocorrer. Então isso é muito bacana. Aí sim é um conhecimento que ele carrega o quê? Para a vida. Pra vida. E, nossa, muito legal. Acho que com esses experimentos, a quebra de expectativa, você consegue ganhar a atenção do aluno e aí ele começa realmente a aprender. Uma vez nós montamos uma bicicleta, lembra? Eu não sei como os Nossa, caras roubaram o pneu da pneu da bicicleta. bicicleta. Só roubaram. Que a gente procurou esse pneu de bicicleta. Pessoal, vocês entenderam, montar uma bicicleta, saiu o símbolo do Batman, um bagulho muito louco. Achamos tudo, menos um pneu da bicicleta. A gente sempre se perguntou, a pessoa roubou o pneu da bicicleta. Não levou o quadro, não levou nada, levou o pneu da bicicleta. Você montou umas casinhas, lembra? Uma vez Lembra, o estádio, a gente vai fazendo. Não é? Tem que ser ousado. Entendeu? Deus favorece os valentes. Eu penso muito nisso. Entendeu? Então você que está aí, sempre pensa o seguinte: existe você ter, às vezes, não sorte, não estar no lugar certo, mas existe você estar lá, preparado. Tente buscar o melhor. Isso eu falo em qualquer profissão. Qualquer. Professor de física, uma profissão como professor não é valorizada hoje em dia. Não é. Mas você tem que estar disponível para tentar a sua melhor versão. Sim, e se você escolheu isso, o aluno ele tem que receber o melhor de você, né? E assim, a vida como você está aqui, aquele pastor Cláudio, como é que é? O Cláudio Duarte, né? Uhum. Ele fala, a vida é videogame? É mesmo. A vida é um videogame. Você tem que passar de fase, né? E aí vai chegar talvez a próxima fase da minha vida, que é a que eu estou começando agora. É Entendeu? isso mesmo. Agora, Léo, só antes da gente falar dessa sua nova fase aí da sua vida, como que você usa hoje? Porque hoje, além dos experimentos, né, físicos que você demonstrou aqui que a gente pode fazer, a gente tem também experimentos que dá para a gente fazer online, né, com software, outras ferramentas que a gente simula, né, se a pessoa de repente não tem condição ali de montar fisicamente um experimento, tem outras formas, alguns outros programas para simular esses experimentos? Tem. A pandemia acelerou muito. Nós já tínhamos o FET, que é um projeto da Universidade Escolar dos Estados Unidos,
tem simuladores computacionais, ele está saindo do Java agora para HTML5. Nós tínhamos o tal dos applets, muito usados. Os applets eram simulações criadas em Java, muito difundidas aqui em universidades federais, aqui no Brasil. Você tinha essas simulações. Esse Cefet ele é tão bem feito que até um curso de formação de professores que eu dei, eu coloquei ele. Por causa dele, a previsão, então eu consigo gerar gráfico, então as leis de Newton é bacana no laboratório, de eletricidade é bacana. Uma coisa que você também pode trabalhar é com outras plataformas como programação. Tem uma plataforma chamada ThinkCard, que você, na parte de eletricidade, você tem placas lá para prototipar, tem elementos de eletrônica para criar seus próprios circuitos. E o circuito você sai dali já para colocar na realidade, caso for o seu caso for. Então, acesso à internet já te possibilita muita coisa. Entendi. E essa nova fase aí da sua vida, que esses novos desafios que você está... Ixi. Os novos desafios, parte da culpa é de vocês. Não, é vocês, são parte da culpa, que eu não aguentava mais de comer pizza na casa de vocês sem pagar. E vocês lá me esculachando. Eu pago na próxima. Não. Vai escutar do mesmo jeito. A minha sócia, que tá ali no backstage lá, ela que vai arrumar uma aguinha. Pessoal, abusei demais. E de tentar colocar isso numa roupagem e poder auxiliar outras pessoas e outras instituições. Eu comecei a exercer cargo de gestão e de liderança na área educacional e eu vi que meu pensamento era micro. Quando eu comecei a ter um pensamento mais macro, eu, com o apoio de vocês e o puxão de orelha de vocês e de outras pessoas, a gente acabou fundando uma empresa chamada Fink Soluções, onde a gente consegue, como é que fala? Aqui, ó, Fink, o Mechan. Aqui, o WhatsApp vai estar aqui embaixo, eu acho. Isso. Em algum momento aqui, viu? Aí vai lá, da sócia colocar, né? Onde a gente coloca soluções, por quê? Porque a gente tenta ajudar a cumprir a BNCC, que hoje trabalha muito com negócio de tecnologia. Uhum. Tecnologia em educação infantil não é joguinho. Você pode usar gamificação, mas não é joguinho. E ajudar a desenvolver o pensamento computacional e criar algoritmos mesmo, né? Então aí vai novamente com a neurociência. O algoritmo é o quê? Padrões, é o tal do looping, um circuitinho de verificar, por exemplo, a digital, um circuito de um braço mecânico. Ele tem um loop, ele tem operações fechadas, tem todo um ciclo fechado. Como analisar isso? Então, na verdade, nós vendemos esse tipo de soluções, tá? Já estamos com 2 clientes, estamos na captação de mais. E é legal que, quando a gente fala soluções, porque é soluções personalizadas. Então, tem um cliente que a gente está trabalhando com ele, assim, ainda não fechamos, que ele quer abrir uma academia olímpica, uma academia olímpica, para participar das Olimpíadas Acadêmicas. Nossa, que legal. Por quê? Porque ele sabe que é uma porta de entrada em universidade. Então, já começamos aí com o UBA, conseguimos colocar alguns alunos dele, entramos pontualmente, né? Não tínhamos contrato. Conseguimos alguns alunos classificados em seletiva internacional agora. E ele já está pensando em 2025, ele vai conversar 2025 para quê? Para ter esse desempenho. Então, quando a gente fala em soluções, tanto na área educacional, voltada para tecnologia, essa parte de formação, e também até aí também da formação da minha sócia, né, que é a Daniela. Aí, Daniela, dá um tchauzinho lá pra gente. A parte também de marketing, cobrança. Então, por exemplo, a gente não atende tudo, mas a gente sabe, olha, estamos tendo problema o próprio mantenedor conversa. Estamos tendo problema, se tem algum produto, a gente não tem, mas a gente pode, por exemplo, indicar alguma empresa que ajuda na cobrança, a parte jurídica, tudo mais, que é o caso de vocês. Sim. Então, a gente vem nesse, como é que fala? Nesse viés aí. É legal porque muitas escolas ainda não têm a visão de que, hoje em dia, as grandes universidades brasileiras têm uma parcela das suas vagas, que são as vagas olímpicas, né? Exatamente. E, às vezes, não só universidades brasileiras, mas os alunos que são bem colocados nas grandes competições científicas, realmente as grandes Olimpíadas, ganham visibilidade para estudar em universidades de fora, muitas vezes com bolsa. Eu já tive aluno que se destacou na Olimpíada Brasileira de Física e ganhou bolsa integral para estudar numa universidade americana. Então, acho que a sua empresa trazer essas soluções dentro das escolas traz um novo olhar para essa escola, né? Sim. Inclusive para os alunos. E acho que até mesmo treinamento de professor, né, Lê? Sim, o treinamento de professor, na verdade, é uma troca, né? Então, por exemplo, a gente tem aquelas certificações do Google for Education, que ajuda a gente a trabalhar com ferramenta da nuvem. Tem professor que anda com pendrive para cima e para baixo. Nada contra ter o pendrive, mas completamente toda instituição pública e particular tem internet. Então, ele pode trabalhar na nuvem, em qualquer computador, em qualquer máquina, sem se preocupar, por exemplo, com a versão.
Sim. Eu posso acompanhar, eu quero que meu aluno faça um slide. Em vez de acompanhar só ele pronto, eu posso ter esse slide compartilhado comigo o tempo todo, eu realizando comentários. Então, ao invés de ter aquela coisa imprevisível no final, que não me atenda, eu posso estar acompanhando e conseguir desenvolver com o aluno qual é o objetivo daquela apresentação de slide para uma aula, por exemplo. Sim, e aí quando parece, isso vai dar trabalho para o professor, na verdade é bem o contrário, né? Isso vai acabar simplificando a vida dele a longo Sim. prazo. Durante a pandemia, meu professor reclamou de excesso de trabalho. No meu caso, eu falo brincando, que eu trabalhei até menos. Porque você já tinha os formulários prontos, você já tinha ferramentas prontas, e isso ajudou, como é que fala? Ajudou demais. Falo brincando, usar ferramentas não precisa ser uma ferramenta super tecnológica, é usar bem uma ferramenta. E se você tiver alguém que explique como funciona, Sim, é foi o meio que ele caminho falou da dado, aula né? do professor, né, o jurista, que é o quê? É justamente você não vai por esse caminho, vai por esse. Esse caminho deu certo, esse aqui deu errado por isso, isso. Quem não vai querer né? Isso, e a gente com a Finks, a gente faz isso. Com a aula de tecnologia, a gente cria, por exemplo, aulas que o professor só ele vendo antes, ele vai lá. Já puxa, então se eu fizer esse comando, esse faz isso, e trabalhamos. Você consegue, então, junto com a sua empresa, monitorar desde do desempenho dos professores, auxiliarem os professores, auxiliarem a Isso. gestão, ou seja, uma assessoria super global e personalizada. Isso, mas quando eu falo personalizado, porque uma das empresas que a gente tem hoje contrato, no começo só tinham 20 computadores. Eu falei, 20 tá ótimo. E a gente começou a trabalhar com plataformas online. Hoje, já estamos adquirindo kits dentro das possibilidades da instituição para já transpor isso da simulação computacional para a parte física. Para a própria realidade. Exatamente. Então, você consegue adequar os projetos de acordo com a realidade de cada instituição. Porque às vezes a instituição não tem espaço maker. Legal, às vezes já tem. Às vezes ela tem muitos computadores, às vezes ela não tem, às vezes ela tem todo um acervo lá de equipamento, placas, componentes, mas não tem computadores. Então a gente tem que sempre se adequar. Às vezes ela não tem Wi-Fi, é tudo cabo de rede, computador de rede, então você vai trabalhar offline. Sim, às vezes os professores têm dificuldade com a parte tecnológica. Sim. Tá. Tem às vezes a dificuldade, eu falo brincando, que se resolve, né? Não pode ter bloqueio. Ah, sim. A dificuldade se resolve. Bloqueio que é mais. Um pouco mais difícil. Precisa de um tratamento. Mas para quem consegue desviar dos bloqueios dos alunos em física, Ixi, consegue pode desviar ser que dos sim. outros bloqueios também. Porque também o professor também é um desafio, né? Querendo ou não, a gente sabe que existe uma resistência aí por parte dos professores, né? Porque dá trabalho, né? É uma novidade. Às vezes, não sei se você chega a se deparar com isso, não. O professor está numa zona de conforto ali, né? E propor metodologias novas, né? Estilos de aula diferentes, diferenciadas. É desafiador. É desafiador para o professor. Eu vou te falar também, uma né? frase, Hamilton, que eu escutei um tempo atrás. E fui iluminado na resposta. Desculpa de novo, tá? Com um problema? Fui iluminado na resposta. Aí ele falou assim: eu dou essa aula faz 15 anos. Eu dou essa aula assim faz 15 anos. Eu não vou mudar. Tô falando que eu fui iluminado porque eu não pensei. Foi de bate-pronto a resposta. Eu falei assim: nossa, então deve ser péssima a aula. Porque o mundo mudou muito nos últimos 15 anos. É verdade. Não são mais os mesmos exemplos. Não são mais o mesmo aluno. Pessoal, nós envelhecemos. Nosso aluno não. Nosso aluno tem ainda de 14 a 18 anos, educação básica. Ele só vem repleto de novidade. A gente envelhece. Se a gente não conseguir se atualizar, não dá. Então, por exemplo, você falou equação de segundo grau. Poxa, eu vou continuar no mesmo esqueminha da equação de segundo grau, não conseguir colocar contextualizar, não colocar alguma coisa que chama atenção, até mesmo uma prova, Sim. tá errado. Então essa resistência existe. Não são todos, mas há sempre uma parcela que quer resistir. Eu aprendi assim, vou ensinar assim, vou morrer assim. Não, aí não dá. Não, tem que... É Maria Gabriela, né? Gabriela Cabra de Canela falava assim, né? Não sei como é. É verdade. Eu acho que é isso, né, Hamilton? A gente agradece muito. É acho que... isso. E você quer deixar uma mensagem aí para os seus alunos? Eu nada, que isso, pessoal, que isso. Alguns vão suspeitar que aqui, mas aqui é água, viu? Foi colocado água aqui. Água de verdade. Água de verdade. Ó, branquinha, mas é água. Depois a gente coloca aí no vídeo os contatos da empresa, tudo, obrigado, quem tiver viu? interesse. Rede social. Entre em contato, né? Isso aí a Daniela resolve. Isso aí tá aí pra isso. É verdade. E eu tenho certeza que você vai poder ajudar, vocês vão poder ajudar muitas escolas a alcançarem resultados bem satisfatórios.
E a gente agradece demais, Lê. Você sabe o quanto a gente admira o seu trabalho. Não, quanto que a isso. gente Eu que é agradeço o amigo. convite aí. Ficou falando 1 hora aí, pelo amor de Deus. E nem passou, parece que É foi rápido. 5 né? minutos, pelo amor de Deus. É verdade, é porque a gente conversa muito, né, fora do podcast sobre educação. É uma coisa que a gente acredita mesmo no poder da educação Isso. para transformar o mundo, né? É verdade. E eu acho que o professor, por mais que seja uma classe tão desvalorizada, se você não acredita na educação, você nunca vai em busca de novas metodologias. E o Leandro é uma das pessoas que a gente conhece que mais vai em busca de ferramentas para poder facilitar o ensino da física para os alunos. Obrigado, Carol. E a gente agradece realmente a presença, a participação e deseja muito sucesso nessa empresa. E sem dúvida teremos outros podcasts para discutir assuntos novos. Obrigado. Foi muito legal. Valeu, obrigadão. É isso aí. Obrigado, Leal, e a gente se vê numa próxima vez. Pessoal, obrigadão, hein? Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.